Boa noite. Hoje eu vou falar uma apresentação um pouco diferente, que é sobre lesões no tornozelo para médicos que não são ortopedistas, tá? Explicar melhor para vocês que trabalham com clínica, trabalham em posto, trabalham em UPA, o que vocês podem atender, né? E como que vocês podem manejar esses pacientes sem um ortopedista. Então, o mais importante do pé e do tornozelo, a anatomia deles é bem complexa, cheia de ligamentos, tendões. Eu vou tentar sintetizar aqui para vocês o mais importante, tá? Os ligamentos laterais do pé, eles são três: o talo fibular anterior, talo fibular posterior, calcâneo fibular, tá? É muito comum ver o nome de um desses três em ressonância de pé e tornozelo que vocês pegam, tá? E nos ligamentos mediais, a gente vai ter aqui o deltoide, que é formado por cinco fitas, tá? Geralmente, eles têm os nomes bem simples, essas fitas, tá? Eles é tipo tíbio navicular, é para onde vai o ligamento e onde ele se insere, tá? Bem fácil de entender. Um outro ligamento muito importante do tornozelo é a sindesmose, ela é formada por esses cinco componentes, tá? Então, ela liga aqui a fíbula com a tíbia, né? E deixa e mantém ali o talos entre o malelo medial e o malelo lateral, tá? Então, é formado por esses cinco componentes aqui. Dos tendões, eu vou falar de alguns, o pé tem vários tendões, mas alguns que são mais importantes também, que caem, que a gente vê em exames de imagem, que os pacientes se queixam também bastante de dor, tá? Os tendões fibulares, eles passam pela parte lateral da perna, nesse ossinho mais saltado ali que a gente tem do lado da perna, passam o fibular curto e longo, e na porção de trás do pé, o mais importante aqui vai ser o tendão de Aquiles, tá? Ali a gente vai falar também dos movimentos do pé, que isso é uma coisa que confunde muito o, o médico que não é ortopedista, tá? O pé, ele é dividido em partes, né? Tem o tornozelo, tem o retropé, o mediopé e o antepé. O retropé, aqui o hindfoot, ele é formado pelo calcâneo e pelo talos, o midfoot, navicular, cunha medial, cunha intermédia, cunha lateral e o cuboide. E o forefoot, ou antepé, são todos os ossos, todos os metatarsos e todas as falanges do pé, tá? Os movimentos do pé, eles são um pouquinho complexos, né, de se entender, mas são eles que permitem toda a nossa marcha e são os que vão levar às lesões do tornozelo, né? O tornozelo, então, ele vai fazer a flexão plantar e a dorsiflexão e a rotação externa e rotação interna, né? Quando o pé vira para fora, quando o pé vira para dentro. A dorsiflexão do tornozelo também pode ser chamada de extensão do tornozelo, tá? O retropé, ele faz varo e valgo. Então, olhando o paciente de costas, o paciente em pé, aqui está um tornozelo neutro, aqui ele está para valgo, né? Quando vai para fora. E aqui, quando ele está em varo, né? Ele vem para dentro. O mediopé, ele faz abdução e adução. A abdução é quando os dedos, né, a parte do médio pé vai para fora. Então, tu vê o paciente de costas, o pezinho indo mais para fora. E na adução, a parte do meio do pé ele aparece mais para dentro, tá? E no antepé, a gente tem a pronação e supinação. Pronação vai ser quando pisa aí mais com o dedão, e a supinação quando pisa mais com o quinto dedo, né? Então, esses são os movimentos do pé. A combinação desses movimentos, né, faz a inversão do pé, que é quando o tornozelo ele roda interno e faz flexão plantar, o retropé ele faz varo, o médio pé ele aduz e o antepé supina, tá? E na eversão, exatamente todos os movimentos contrários. O tornozelo rota externo, faz dorsiflexão, o retropé vai para valgo, o médio pé vai para abdução e o antepé prona. A entorse do tornozelo, então, uma das lesões mais comuns das população em geral, mas também é a que mais afasta atletas, tá? Ele é causado principalmente, então, quando a gente tem a inversão do pé, né? O pé vira para dentro, com flexão plantar, e isso estica os ligamentos ali laterais, que são o talo fibular anterior, o talo fibular posterior e o calcâneo fibular, tá? O talo fibular posterior, ele é o mais forte de todos e dificilmente é rompido, tá? Os outros dois vão ser rompidos em 90% dos casos, então vai ter lesão do talo fibular anterior ou do calcâneo fibular. Então é bem comum tu pegar numa ressonância ali, tá? Para médico que não é ortopedista e ver ali lesão de ligamento e acha que é cirúrgico, mas
mais de 90% das entorses de tornozelo vão ser conservadoras, tá? Então, isso de vez em quando é um achado no exame de imagem, tá? É bem comum ter lesões associadas, como lesões osteocondrais, principalmente do talos, que é quando aquela cartilagem que protege o osso subcondral, ela é lesionada, né? Podendo gerar dor crônica ou podendo até gerar um corpo livre na articulação e incomodar. Pode ter lesão ali dos tendões fibulares, pode ter lesões ligamentares crônicas aí, levando à instabilidade do tornozelo, fratura, síndrome da dor complexa regional. É classificado clinicamente, né, em grau 1, 2 e 3, sendo, tipo, o grau 1 é quando tem dor leve, edema leve e equimose leve, o 2 é tudo moderado e o 3 é tudo severo, tá? O diagnóstico, ele é clínico, na teoria não precisaria de nenhum exame de imagem para fazer esse diagnóstico, né? O paciente, ele vai se apresentar aí com dor, equimose e edema. E, na teoria, a gente tem as radiografias, a gente solicita a radiografia segundo os critérios de Ottawa, tá? Mas isso é só na teoria. Na nossa prática, quando a gente tem disponibilidade do raio-x, todo paciente que passa por entorse, a gente pede raio-x do pé, tornozelo e da perna em AP e perfil, de preferência o paciente com carga, tá? Os critérios de Ottawa, então, é o paciente com mais de 55 anos que apresenta dor em algum desses pontos e incapacidade de pisar com aquela perna, tá? Então, a dor pode ser dor à palpação aí do malelo lateral, da base do quinto, do navicular ou do malelo medial. Então, esse paciente tem que ter 2 desses 3 critérios, né? A idade ou algum ponto de dor e não conseguir pisar para pedir o raio-x. A ressonância, ela não é indicada ali na hora aguda do trauma, tá? É indicada para casos com dor persistente após 6 a 8 semanas de tratamento desse entorse aí, para ver se ficou alguma lesão mais grave, alguma lesão osteocondral que ainda o paciente persiste com dor, tá? O tratamento é conservador, geralmente imobiliza por pouco tempo, 1 a 2 semanas, e depois começa a fisioterapia focada em reforço muscular e exercícios de propriocepção também. A fratura de tornozelo, então, é a lesão mais comum do tornozelo, é o ortopedista do pé e tornozelo mais vê, né? Afeta mais os homens jovens, ali entre 15 e 24 anos, ou mulheres idosas entre 75 e 84 anos. A maioria são por causa desses entorses que tem, né? Que levam à fratura. E como a maioria dos entorses são com o pé em inversão, né? Acaba lesionando mais os ligamentos laterais, acaba tendo fratura mais dos malelos laterais, né? 70% dos casos vão ser fraturas isoladas do malelo lateral. 20% vão ser bimaleolar e 7% trimaleolar. Lesões associadas aí é um trauma que geralmente é um pouquinho mais de energia, né? E pode ser um trauma tipo acidente de carro, acidente de moto, né? Então pode ter exposição óssea, pode ter lesões condrais mais importantes, outras fraturas associadas, né? E ruptura dos tendões, não só dos fibulares, mas de algum outro tendão. Serem expostas, né, causarem mais sofrimento ali em cobertura de partes moles. O diagnóstico, então, ele é feito com radiografias, né? Aqui a gente vê vários tipos de radiografias, mostrando aqui fraturas do malelo medial, malelo lateral. No adolescente e na criança, né? Tomar cuidado, isso daqui é fise de crescimento da criança, né? A fratura, ela tá aqui, esse traço aqui que não deveria estar existindo, né? Aqui nós temos luxação associado, talos lá para trás da tíbia, fora de onde ele deveria estar encaixadinho, tá? Tem que tomar cuidado. Uma coisa que tem que tomar cuidado é que algumas lesões de tornozelo, algumas entorses, fraturas, eles causam fraturas de fíbula alta. Então, se tu pedir raio-x só do tornozelo, tu não vai ver. Nesse caso, por exemplo, o raio-x do tornozelo mostra um afastamento aqui do malelo medial e do talos, então tu pode inferir que tem uma lesão alta da fíbula. Mas às vezes vai estar normal o raio-x do tornozelo e vai ter só essa fratura lá em cima, tá? Esse tipo de fratura aqui, o que aconteceu foi que durante o entorse, não trouxe fratura aqui, trouxe só lesão ligamentar, mas aqui, ó, a sindesmose, que fica aqui no meio, no entorse, foi subindo e rompendo tudo até sair lá em cima.
na fíbula. E essa fratura é de tratamento cirúrgico, então tu não pode deixar passar, tá? Então eu recomendo sempre pedir raio-x quando tu está num lugar que tenha raio-x, e sempre pé no tornozelo e pé, AP e perfil, se possível com carga. Muitos pacientes, aí muitos raio-x a gente vai ficar na dúvida se realmente teve fratura, se foi claro, então se pode fazer raio-x com estresse, que é tu forçar aí o tornozelo para valgue, varo, ou rotação interna e externa, e ver se abre, se aumenta a distância entre o talos e o malelo medial, o malelo lateral, né? Aqui dá para ver como forçando o varo, o talos quase desencaixa, né? Da onde ele deveria estar. E aqui, ou fazer o estresse com gravitacional, né? Tu coloca o paciente deitado de lado, quando a ruptura aqui é no malelo lateral, tu coloca o lado de fora da perna para baixo, né? E faz o raio-x pendente. Então, se for instável essa fratura, vai abrir aqui medial, tá? Se não abre aqui medial, ela não precisa operar. Mas se abre, precisa operar. Então, isso muda todo o tratamento do paciente. Outros exames complementares, principalmente a tomografia, aí para planejamento mais de cirurgia, né? Não é tão necessário num atendimento mais agudo, a maioria dos pacientes não vão precisar de outros exames. E se tu atender aí um paciente, ou tiver numa situação aí com um paciente com uma luxação, por exemplo, né? Quando tem fratura e luxação, e tá toda a pele fechada, não tem nenhuma área de exposição óssea, tu vai reduzir, né? Colocar o talos aí de volta para baixo da tíbia, tentar fechar aqui a pinça do tornozelo, né? E colocar uma tala. Se isso acontecer com traumas de alta energia, como acidente de carro ou quedas de altura, né? Quando a gente fala da alta energia, a gente não se refere a acidentes esportivos, tá? Esporte não é alta energia, envolve ou velocidade ou altura. Então, paciente que quebra tornozelo por queda de grandes alturas ou durante um acidente automobilístico, tem grande chance desse pé complicar. Ele pode chegar nos primeiros 30 minutos para ti e ficar tudo bem, ou ele pode complicar muito a pele futuramente. Então, nesses casos, o ideal é sempre colocar um fixador externo nesses pacientes, e quando tem exposição óssea, sempre fixador externo. Quando tá, então, com luxação e exposição óssea, tu coloca no lugar, né, reduz e faz o fixador externo. E o tratamento da fratura exposta, o principal tratamento é lavar e dar antibiótico. Esse é o principal tratamento desses pacientes. Então, se tiver fratura exposta, leva para o bloco de imediato, não precisa de jejum. Assim que tu tiver bloco, tu já leva. Lavar com soro fisiológico, não precisa antibiótico no soro, é lavar com soro de 9 litros para mais. Começa já antibiótico na veia precocemente e seguir o protocolo conforme instituição. Cada instituição, no geral, costuma ter o seu protocolo de atendimento de antibiótico terapia para esses pacientes. Sempre lembrar pacientes que são vítimas de alta energia, lembrar do ATLS e lembrar que a ortopedia está no E. Não importa os ossos do paciente, se não tiver via aérea e parte circulatória. Então, vocês, os hospitais que estão acostumados a receber, só chamam ortopedista no final. Mas vocês podem cair em algum local que o pessoal está muito preocupado com algum osso exposto. Não é isso que vai matar o paciente. Via aérea e circulação, tá? O ortopedista é o último a ser chamado, é a última das prioridades desse paciente vítima de politrauma. Esses daqui são as situações que não precisa operar, tá? Então, quando a gente tem uma fratura sozinha do malelo medial e do malelo lateral sem lesão do ligamento, né, do outro lado, não precisa operar. Avulsões ósseas, que nem essa daqui do exemplo, ó, trata como se fosse uma entorse mesmo. E o malelo posterior, quando tem menos de 25% da superfície articular ou menos de 2 milímetros de degrau articular, também não se opera. E, obviamente, quando o paciente não pode ou não quer operar. São quando não se opera. O resto tudo opera, tá? Então, porque o tornozelo é uma articulação muito complexa que envolve, né, vários ligamentos, tendões, e se tu
se tu tratar conservador uma fratura que era cirúrgica, provavelmente o paciente vai evoluir com instabilidade do tornozelo e necessidade futura aí, provavelmente de artrodese ou de artroplastia. Então, o tratamento, quando ele é conservador, é feito com essa tala baixa. Mesmo aquela fratura alta de fíbula, a gente trata com uma tala baixa. Muletas, ficar sem carga, geralmente 6 semanas. Depois começa a pisar. E no tratamento cirúrgico, tá? Lembrar que, tirando aquelas luxações ali, aqueles outros casos que eu mostrei que são urgências que tu tem que fazer no dia, tu tem que reduzir no dia, tu tem que levar para o bloco no dia, o resto tudo pode esperar. Então, tu bota uma tala no paciente e ele tem, o ideal é nas 2 primeiras semanas ele operar esse tornozelo, tá? Aqui algumas opções, né? Hastes, para reconstruir sindesmose, aqui tem os edobottoms, placas, parafusos, tem várias opções de tratamento, até fixador externo pode ser o tratamento definitivo para fratura de tornozelo. Ruptura e subluxação dos fibulares, tá? Eu coloquei esse caso porque é muito comum vir na ressonância e muita gente manda pra gente pedindo ajuda quando vem escrito que tem ruptura ou split dos fibulares, tá? Então, o paciente que pode ser só um achado ocasional da ressonância, ou pode ser aquele paciente que se queixa de dor na região lateral do tornozelo. Geralmente, esses pacientes já tiveram alguma fratura ou entorse do tornozelo, tá? Eles podem ter só uma ruptura ou eles podem ficar subluxando os fibulares, tá? E pode estar associado também com instabilidade lateral, né? Que os ligamentos lá do tornozelo, talo fibular anterior, posterior e calcâneo fibular estão também trazendo instabilidade para o tornozelo, tá? Eles são causados no mecanismo de dorsiflexão e inversão do tornozelo, né? E tu tu testa isso com teste contra resistência no exame físico, né? Pede para ele, os fibulares fazem eversão do pé, então tu pede para ele fazer eversão contra resistência, ele vai sentir dor, ou fazer apreensão, né? O movimento que faz o fibular sair do lugar, o paciente fica com apreensão antes de fazer esse movimento e não te deixa fazer, porque ele não quer que luxe e saia do lugar, que é um desconforto importante que gera. O diagnóstico é feito com ecografia e ressonância, e quando o paciente chega após uma fratura e entorse, o tratamento é como se fosse parecido com o da fratura, né? Usar tala ou uma RoboFoot por 6 semanas sem carga para cicatrizar aquele tendão. Mas muitas vezes o paciente está investigando alguma coisa e vem na ressonância lá a ruptura dos fibulares. O mais comum é via split, que é quando o tendão, imagine aqui, que está aqui o comprimento do tendão, e o tendão, quando ele rompe assim, ele desinsere, né? Mas quando ele rompe assim, longitudinal, ele vem escrito como um split. E isso muitas vezes vai ser só um achado da ressonância, não vai explicar a dor do paciente. Então, é um paciente que sente a dor ali bem atrás do ossinho do lado de fora da perna. Esse paciente sim pode estar incomodado com essa ruptura ou quando fica subluxando os fibulares. Mas pode ser uma causa de necessidade de cirurgia, né? A maioria dos casos não precisa de cirurgia, não. Trata com fisioterapia, imobilização inicial, quando tu pega o paciente na fase aguda e depois com fisioterapia. A longo prazo, vai fazendo fisioterapia, reforço muscular, treino de propriocepção. Se necessário, em último caso, aí faz um reparo aí do retináculo. O retináculo é um tecido fibroso que segura os fibulares no lugar certinho, então pode ser. Uma osteoplastia, que é tu criar um sulco maior aqui na fíbula para os fibulares ficarem encaixadinhos na parte de trás, desbridar o tendão, fazer um enxerto desse tendão, tirar de outro lugar e repor, né? A maioria dos enxertos do pé tu pega do próprio pé, né? No máximo tu pega o enxerto do joelho, para poder tratar esses pacientes. A ruptura do Aquiles, então, é uma lesão comum em homens de 30 a 40 anos, mais comumente associada ao esporte. Muitas vezes vai ser o futebol e vai ser o paciente que vai chegar falando: eu senti um estouro atrás do tornozelo.
Todos falam isso. Não necessariamente a dor vai ser tão importante, e muitas vezes o paciente vai estar pisando normalmente. E muitas vezes também o paciente vai estar fazendo flexão plantar. O Aquiles é o principal flexor plantar do pé, mas temos os outros flexores que mantêm a flexão plantar desse Aquiles, desse pé. Então, muitas vezes ele vai continuar fazendo flexão plantar normalmente. O que ele pode ter dificuldade é de ficar na ponta dos pés, por exemplo, suportar toda a carga do corpo na ponta dos pés. Então, sempre desconfiar baseado na história do paciente, tá? Alguns pacientes vão ser por uso crônico de antibióticos, principalmente a quinolonas e corticoide, e geralmente ocorre a 4 a 6 centímetros acima da inserção do Aquiles no calcâneo, que é uma área, uma zona com menos irrigação. Mais de 50% dos casos vai ser ali que vai romper. O paciente, então, ele vai se apresentar no exame físico com um gap, tu passa o dedo e tu sente ali o gap de onde se rompeu o Aquiles, tá? Esse daqui é o teste de Matles, que tu pede para o paciente deitar de barriga para baixo, deixar o joelho a 90 graus e os pés parados. O pé que não houve ruptura vai ficar mais fletido plantar. O pé que rompeu vai dar uma caída aí para dorsiflexão. E o teste de Thompson, o paciente que que tem um Aquiles normal, tu faz aperta a panturrilha e o paciente faz flexão plantar, né, passivamente. O paciente que rompeu o Aquiles, tu vai apertar a panturrilha e não vai acontecer nada com o pé, ele vai ficar parado. O diagnóstico desses pacientes é clínico, se pede ecografia e ressonância para casos de convênio, para caso está em dúvida, questão de documentar ali realmente a necessidade da cirurgia, tá? E esses casos todos são cirúrgicos, só vai ser conservador em pacientes que não tiverem condições clínicas ou não desejem operar. Do contrário, ruptura de Aquiles é cirúrgico. E mesmo que venha no exame ruptura parcial, provavelmente quando tu abre vai ser total a ruptura. Então, se o exame físico e a clínica falam a favor de uma ruptura total do Aquiles, confie mais no teu exame físico do que no exame de imagem. Muitas vezes a gente pega o exame que está escrito como ruptura parcial de mais de 50% do tendão, a gente abre, tá rompido total. Outro diagnóstico que é comum também vir em exames de ressonância, principalmente como um achado, é esse impingement tibio-talar, tá? O impingement pode ser de qualquer região, mas falando do tornozelo do tibio-talar, né, entre o talos e a tíbia, é como se fosse a criação de osteófitos aí, o início de uma artrose do tornozelo. Então é quando tu tem uns ossinhos, assim, uns bicos de ossos, que nem os bicos da coluna, tipo os bicos de papagaio da coluna, que eles falam, né, de uma artrose. Isso é bem comum, também um achado bem comum de ressonância, também muitas vezes não vai ter a ver com a queixa do paciente, mas ele fez lá uma ressonância por alguma coisa e vem esse diagnóstico, tá? Na maioria das vezes, tratamento conservador também, e quando pensar em tratamento cirúrgico, um tornozelo assim, ó, que parece no raio-x super bom, só tem esses ossinhos fora, pensar só, né, numa artroscopia simples. A instabilidade do tornozelo geralmente é uma consequência aí de várias. É um paciente que se queixa de ter várias entorses de tornozelo, tá? Geralmente algum paciente já teve alguma história de trauma, e é aquele tornozelo que sempre fica torcendo. Então, aí precisa de uma análise maior e mais especializada no caso desses pacientes. Por último, a síndrome compartimental, ela pode ser aguda ou crônica, é um aumento da pressão que leva à redução da perfusão dos tecidos da perna e lesão neurovascular. Na fase aguda é uma urgência, tá? O diagnóstico é clínico, tá? É uma dor no membro, na perna, desproporcional ao exame físico. O mais comum é fratura fechada de tíbia, causar síndrome compartimental, mas pode estar presente nas expostas e pode estar presente apenas em contusões, tá? Então, é um diagnóstico que tu, como emergencista, como médico geral, tu não pode deixar passar, porque traz sequelas irreversíveis para o paciente. Ele pode evoluir para a perda daquela perna. Queimaduras também é uma causa, tá? É mais comum em homens jovens. E o tratamento, cirurgia, fasciotomia,
Na perna nós temos 4 compartimentos, o superficial posterior, o superficial profundo, o anterior e o lateral. Nós fazemos um corte aqui lateral e um corte medial. Pelo medial a gente abre os compartimentos posteriores e pelo lateral nós abrimos o lateral anterior e deixamos aberto para que essa pressão aumente e vá diminuindo conforme vai passando, tá? Então a gente corta, abre toda a face aqui, que são os tecidos bem duros que separam os músculos, deixa tudo aberto, deixa descomprimir e deixa a pressão voltar ao normal, certo? Então era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, sabe mandar. Muito obrigada.